Olá pessoal, tudo bem? Caroline Escos Alves da Sul Laser, mais uma vez tentando entrar para dar início à minha live com o Dr. Afrânio, uma referência no tratamento dermatológico. Hoje nós vamos conversar sobre manchas, os diversos tipos de manchas e como tratá-las. O Dr. Afrânio também está com um pouquinho de dificuldade de entrar. A conexão, não sei como está a conexão de vocês, mas a minha está bem ruim hoje. Eu já reiniciei diversas vezes o meu modem e tô com dificuldade de conseguir ficar conectada. Espero que a gente consiga seguir essa live. Caso a gente não consiga, a gente remarca uma nova data para bater esse papo tão legal e tirar todas as dúvidas a respeito desse tema, que é um tema que muitas pessoas procuram, principalmente nesse momento, no inverno. As pessoas têm uma preocupação grande e sabem que o inverno é a melhor hora de tratar, porque a gente, quando está tratando a pele, precisa ficar longe do sol. Não adianta a gente tratar a pele, sensibilizar ela e ir tomar sol. O sol é um dos fatores que mancha a pele, então a gente precisa tomar muitos cuidados enquanto a gente está fazendo o tratamento. Por isso o inverno é um momento tão bacana de tratar, tão importante de tratar. Eu tô esperando o Dr. Afrânio entrar na nossa live para a gente poder conversar, mas já vou adiantando vocês que existem vários tipos de mancha e a gente tem diversas formas de tratar. Deixa eu só avisar aqui, doutora Afrânio, o senhor precisa solicitar para participar da live. Deve ter aí no cantinho da sua tela uma solicitação para eu poder aceitar o senhor e a gente poder começar a conversar. Não sei se você está me ouvindo, mas se não apareceu essa solicitação, o senhor sai da live e entra novamente para conseguir solicitar a participação. É bem importante para eu conseguir te ver e para a gente conseguir conversar. Infelizmente hoje a gente está com essa dificuldade, embora o nosso palestrante seja super legal de conversar e o tema seja um tema que todo mundo tem dúvida, né? Quem não tem uma manchinha, quem não tem vontade de tratar e como tratar e quais são os tipos de mancha que nós podemos tratar, né? Existem manchas estéticas e existem manchas que trazem alguma preocupação. E as formas de tratamento são bem diferentes. Por isso é importante uma boa avaliação. E o profissional vai decidir se é um tratamento estético ou se é um tratamento mais avançado, que precisa ter um cuidado, fazer uma biópsia. Mas a grande maioria das manchas hoje, a gente sabe, são manchinhas estéticas. Geralmente já hereditárias ou de um descuido com o sol, gerações mais antigas, eu digo, as mulheres que estão lá com seus 50, 60 anos, eram mulheres que tinham uma exposição maior ao sol, que tinham um cuidado menor em relação ao protetor solar, ao filtro solar. Muitas vezes usavam bronzeadores, óleo de urucum, azeite, Coca-Cola, as coisas mais diversas para estar sempre bem bronzeada e para potencializar esse bronzeamento. E isso trazia alguns problemas para a pele, como envelhecimento da pele e manchas na pele. Hoje a gente já sabe que é muito importante o uso do protetor solar, que a gente precisa cuidar da nossa pele, que a gente precisa evitar a exposição direta para deixar a nossa pele mais sadia. Olha que legal, doutora. Hoje foi um pouco difícil, foi um pouco conturbado, mas o doutor já está se conectando. Oi, doutora Afrânio. Oi, tudo bem? Como é que vai, Carol? Dificuldade hoje com a nossa internet, né? Nossa, hoje a internet não está facilitando a nossa vida, tá difícil. Eu também Não, tive não, muita dificuldade. inclusive no meu laptop aqui eu não consegui, eu tive que associar o telefone. Mas Pode falar, eu doutor. não estou, eu não estou lhe ouvindo ainda. Mas, em todo caso, é muito importante eu escutar algumas coisas que, com relação ao inverno, né? O inverno é a melhor época para se tratar
sai tanto no sol, não tem tanta praia, né? Eu acho que é a melhor época para se tratar qualquer tipo de manchas. E nós É temos verdade. muita coisa interessante. E a gente tem diversas manchas, né, doutora? Acho que é importante a gente explicar algumas, porque acho que as pessoas têm muita dúvida. E é o que eu estava falando antes do senhor entrar. Algumas manchas, elas não são estéticas, né? Elas precisam de um tratamento mais avançado, de um cuidado e até de uma análise para não se tornar uma coisa pior, como um câncer. Mas hoje a grande maioria das manchas que a gente trata é mais estético. E E elas são, de uma certa forma, algumas coisas são patológicas. A gente tem que tomar muito cuidado, porque um melanoma pode realmente causar problemas muito sérios. Então, é importante, primeiro, diagnosticar a mancha, né? Uma coisa comum são eférides, que são aquelas sardinhas, né? E as pessoas, às vezes, podem não gostar. Essas são coisas mais simples de se tratar. E a gente tem o melasma. E o melasma, a gente tem que tomar também algum cuidado, porque principalmente existem dois tipos de melasma. O melasma que ele está localizado na parte mais superficial da pele, que é o que a gente chama de melasma epidérmico. Esse melasma epidérmico também é muito simples de se tratar. Agora, se você deixa esse melasma epidérmico por muito tempo, o que acontece é que a melanina pode extravasar e ir para a derme. E quando ele vai para a derme, já complica um pouco mais o tratamento. E, nessa hora, eu sempre digo, nas minhas aulas, que quando a gente está mexendo com o melasma, o grande problema é que o melasma é mais ou menos assim, é mexer com mulher em TPM. Entende? Se você agredir e não souber tratar de acordo, ele pode piorar e voltar contra você. Então, isso é uma ele é coisa reativo, muito... né, doutor? Ele é reativo, entende? E mal-humorado, né? Normalmente mal-humorado, se você não tratar ele direitinho. Tem que tratar com muito carinho, porque às vezes eu vejo, por exemplo, eu pego algumas complicações, principalmente quando fazem peeling com TCA, com ácido tricloracético. Esse é danado para causar problemas, e às vezes eles causam manchas hiperreativas que ficam durante muito tempo, e daí o tratamento é muito complicado. Agora, lembrar que tem pessoas que têm uma tendência a ter manchas, etc., e que se ela simplesmente sonhar com o sol, ela mancha. E tem que lembrar que a mancha também, ela costuma ter memória. Então, se você tem uma mancha num determinado local, por exemplo, na maçã do rosto ou na testa, ela sempre vai aparecer naquele lugar. Ela não vai mudar, mas vai ficar sempre naquele local. E isso é importante a gente saber como que vai tratar o melasma. E o melasma, eu nunca tinha visto ele como uma mulher em TPM, mas a gente tem que saber que todo o processo inflamatório que a gente causa e a gente não controla, esse melasma piora, muitas vezes ele fica incontrolável depois, e a mulher com melasma, ela não pode só tratar no consultório, né, doutor? Que é uma procura muito grande que a gente tem. Ah, não, eu quero tratar aqui, mas eu não quero fazer nada em casa. E o melasma ele não tem cura, então a mulher precisa estar cuidando dele o tempo todo. É uma vida de cuidados para deixar esse melasma lá quietinho e controlado, né? Tem que lembrar que é uma patologia que a pessoa vai ter que aprender a conviver com ela. Então, o melasma, por exemplo, é como o diabetes, ele não vai ter uma cura definitiva, né? O melasma, ele vai ter controle, a pessoa pode ficar com a pele bonita, mas ele depende de cuidados que são praticamente diários. E não é, às vezes, uma vez por dia. Porque o que a gente nota habitualmente é que as pessoas vão, por exemplo, achar que vão fazer uma sessão, seja de peeling, seja de laser, seja de qualquer outra coisa, e que vai estar resolvendo o seu problema. Aí
ao final daquele tratamento, ela está bem. Daqui a pouquinho ela vai reclamar que voltou. Quer dizer, é uma patologia controlada, entende? Mas é controlável, porém não curável. Então, isso a gente tem que colocar na cabeça das pessoas que o tratamento é eterno. Se ela quiser ficar bonita, o cuidado é diário. O preço da E o cuidado beleza, em todo pessoal. cuidado com o sol, principalmente com o sol. Nós temos que ter um cuidado, porque o sol ele atrapalha muito, muito, né? E as pessoas gostam de se bronzear, parecer moreninha, e o sol ele não só mancha, como ele também envelhece. O maior inimigo da juventude é o sol. Se a mulher quiser ficar com a pele jovem, ela não deveria tomar sol. Hoje, por exemplo, a gente nota que existe uma inversão, porque se a gente pegar os livros de história, nós vamos observar, por exemplo, que na época da escravatura, quer dizer, isso aí, mais de um século, o que acontecia? As escravas iam para o sol e ficavam morenas, etc. E as senhoras de engenho, etc., elas ficavam dentro de casa. Então, elas tinham a pele clara. Elas não manchavam porque não tomavam sol. Não era hábito, principalmente porque a gente vem de uma colonização europeia que eles não tomam muito sol. Agora, nós, num país tropical, nós queremos praia, nós queremos ficar sempre com o corpo escultural. E a pele morena sempre é muito mais chamativa do ponto de vista estético, né? Então, se você tem uma tez mais escura, mais bronzeada, culturalmente foi uma época em que isso era sinônimo de beleza. Agora, nós temos que levar em consideração que esse tempo já passou. Agora nós temos uma outra realidade, que é a realidade de preservação. Nós temos uma perspectiva de vida muito maior. Então, a gente tem que se preservar para todo esse tempo, tanto por fora. Isso que eu acho que é o mais interessante, né? E a senhora, doutora, qual a tua experiência que tem com os diversos tratamentos que a senhora já observou? Então, doutora, assim, para o melasma eu posso falar de mim mesma, eu trato bastante porque eu tenho melasma. Eu brinco que eu não posso descuidar nunca do sol, porque uma caminhada, mesmo num dia de inverno, num dia de sol, eu já percebo uma piora no meu melasma, ou até um dia no bafo quente do fogão ou do forno, a gente sofre bastante. Hoje o que eu uso bastante para melasma é o laser de ND-YAG Q-Switch, que é um laser que não gera calor, é um laser que tem grande atração por pigmento, e ele me dá uma resposta a longo prazo. Lógico, a gente não tem nada com melasma rápido, que é um resultado satisfatório, mas para isso eu preciso de um tratamento adequado em casa, com despigmentante, com toda a parte de medicação oral e com o cuidado com o protetor solar, porque o paciente diz para nós, né? Ah, não, eu passo protetor. E a gente pergunta, quantas vezes ao dia? Uma, de manhã. O protetor, ele não aguenta o dia todo. A gente está muito exposto à luz, a gente está muito exposto a outros fatores que não só o sol, que a gente sabe que pioram os diversos tipos de mancha, inclusive o melasma. Então, a gente precisa fazer uma readequação com o paciente. Quando eu falo em melasma, eu gosto muito de lasers fracionados não ablativos, ou o que a gente tem usado bastante agora é o laser de ND-YAG Q-Switch. Hoje o senhor trata como, doutora Frânia? Bom, veja só, eu trato de todas as maneiras, né? Desde. Agora, isso que eu acabei de ouvir da senhora é uma coisa muito interessante para deixar bem claro. Quando a gente trata de um laser Q-Switch, para as pessoas que não conhecem esse termo, é bom lembrar que, por exemplo, se eu pego uma luz pulsada, eu estou dando alguma coisa com um tempo muito longo.
Ou seja, a gente está tratando com milissegundos, ou seja, o segundo dividido em 1000 partes. Quando a gente trata com, por exemplo, um laser de CO2, que é um laser ablativo, a gente trata com 1 milionésimo de segundo, a gente trata com microsegundos. E quando a gente está tratando com Q-Switched, a gente está tratando com nanosegundo. Então, é 1 bilionésimo do segundo, quer dizer, é um tempo muito curto. Então, ele dá tempo de explodir o pigmento, porém, não dá tempo do aquecimento. Porque se eu quero, por exemplo, fazer um rejuvenescimento, eu tenho que tomar cuidado, lógico, eu quero aquecer a pele. Mas se eu quero destruir pigmento, não, tem que explodir. Então, o tempo tem que ser muito curto de exposição da irradiação. Então, a radiação tem que ser muito curta. Então, eu acho que quando se trata de explodir pigmento, seja ele para tatuagem, seja ele para mancha, entende? Um Q-Switched, ele é, entende? O padrão ouro em termos de tratamento de manchas. Agora, Eu eu gosto até também... dele para as manchinhas senis, eu gosto bastante, acho o resultado bem significativo. E a curto prazo também, né? É uma coisa que resolve fácil e não tem. Por exemplo, essas manchas senis de mão, eu já diversas vezes já pedi para alguns alunos fazerem uma monografia, fazer um estudo comparativo entre você usar laser, usar luz pulsada, usar peeling, né? Para verificar que eles pudessem estudar a diferença que tem. Por exemplo, quando você faz um peeling de mão, entende? O processo cicatricial ele é muito demorado. Então, quer dizer, você tem uma recuperação que demora tempo. Quando você pega, por exemplo, uma mancha muito profunda, que você quer tratar com por exemplo, com um peeling mais profundo, que seria o peeling de fenol. É uma coisa que eu acho, entende? O melhor e o pior tratamento que existe dentro da estética, porque é o que tem o melhor resultado, mas ele é o mais difícil, e se complicar, ele é o pior tratamento que tem, entende? Que seria o peeling profundo de fenol. Entendeu? Esse realmente faz uma coisa, mas a recuperação do peeling de fenol são 3 meses, 4 meses que a pessoa tem que ficar cuidando com uma pele praticamente em carne viva, né? Então, mas o resultado de rejuvenescimento é excelente. Entende? Então, quando a gente espera um tratamento mais rápido, o Q-Switched, então, ele é muito bom. E quando você pega, entende, o Neodym Yagi, então ele pega bem as manchas marrons, né? Então, isso é excelente. Gostei muito desse laser. Né? Esse laser, eu acho ele bacana. Em alguns casos, quando as manchas são mais superficiais, eu também gosto da luz pulsada, acho que ela dá um resultado legal e ela não machuca tanto a mão, porque às vezes o paciente não pode, né? O doutor também tem. Às vezes, médicas ou fisioterapeutas, profissionais de modo geral que usam muita luva. O Q-Switch, ele às vezes faz uma casquinha um pouquinho maior, mais desconfortável. A luz pulsada, às vezes, nem tanto. A gente consegue um tratamento mais a longo prazo, mas não dificulta a vida do paciente nos primeiros dias. Então, hoje a gente tem uma gama de tratamentos que vão dar resultado tanto a nível de pele como de mancha, né, doutor? Exato. E agora, também, o que a gente está levando muito em consideração hoje são os aspectos de você usar fotoproteção oral. Quer dizer, também é uma coisa que ajuda muito ao nível de manchas. Nós temos o cuidado sempre de observar pessoas orientais, elas hoje usam alguma substância como ácido tranexânico, a gente usa diversos outros, como luteína, que fazem uma proteção oral muito boa e aliviam manchas bastante. Né? Então, é uma associação excelente. Mas a gente tem que lembrar que não existe um tratamento que seja específico e ideal para todas as pessoas. Quer dizer, cada caso tem que ser avaliado de acordo com a necessidade, tempo do paciente, disposição que ele tem para fazer o tratamento.
Porque, por exemplo, você não acha que as pessoas vão ter a mesma dificuldade e o mesmo tempo disponível para suportar todos os tipos de tratamento. Hoje, por exemplo, nós estamos em pandemia de Covid, está todo mundo em casa, então dá para fazer tratamentos com recuperação mais prolongadas, né? Mas isso não é a realidade do dia a dia. Então, a gente tem que ter também opções menos agressivas, né? E que consigam também um resultado muito bom. A gente tem diferentes tipos de paciente, alguns pacientes que até trabalham com o corpo, né, com a exposição do corpo, e precisam de um cuidado mais a longo prazo. Como o senhor falou, nem todo mundo pode estar numa recuperação mais extensa, ou recuperações diferentes. A gente precisa respeitar, entender e conhecer. E o que eu acho muito importante, doutor, que eu acho que é uma preocupação que alguns profissionais não têm, é uma avaliação da mancha. Porque dependendo da mancha, se a gente jogar qualquer laser ou luz, a gente pode agravar esse problema. Por isso, a gente não pode tratar tudo que a gente vê se a gente não conhece essa mancha, porque a gente pode gerar um problema ao invés de trazer um benefício. Se a gente pega, por exemplo, um névoa azul, que muitas pessoas confundem com uma mancha às vezes, né, doutor? Exato, e o próprio melanoma, né? Que é o pior das lesões de pele. E tem que lembrar uma outra coisa também, doutora, desde que agora também já está em uma fase de momento, de um pouco mais de liberação, entende, de comportamentos, entende, sexuais, tem que lembrar também o clareamento de parte íntima feminina, que também é uma coisa que está começando a despertar muita curiosidade. As mulheres também têm às vezes, algum preconceito, porque essa parte da região de virilha pode, por uma questão de atrito, entende, da própria, com o uso de calça jeans, etc., e ele causar uma coisa chamada acantose nigricans. E essa acantose pode a pessoa achar que seja um problema, e isso aí é facilmente tratável também, e tratável com laser. Também é uma coisa que está entrando, não só naquela parte de rejuvenescimento genital feminino, da parte pós-menopausa, para alguma coisa com relação, entende, a dificuldade urinária, né, algumas incontinências. Então, também as pessoas começaram a tratar a parte de manchas nessa região. Também é uma mancha que a gente não pode esquecer que existe também. E é uma mancha que vem crescendo muito a procura, né? As mulheres hoje em dia elas não têm um cuidado só com o rosto, pescoço, colo e mãos, como antigamente acontecia. Hoje o cuidado ele é muito mais amplo. As pessoas já estão Bastante. olhando para todas as partes do corpo. Exato. Existe uma preocupação, né, em ter todo tipo de exposição que nós temos. Então, é importante também manchas. São regiões íntimas também manchas. Tem necessidade de tratar para que haja bem-estar. E, além disso, nós temos que lembrar que as pessoas que vão fazer qualquer tipo de tratamento, elas necessitam de fazer, às vezes, além da avaliação prévia, elas têm que fazer um preparo antecipado das manchas, né? Ou seja, não adianta você achar que vai só tratar no momento. Chega assim, não, eu quero fazer um tratamento agora. Às vezes, o que existe de necessidade de você, inicialmente, fazer durante 10, 15 dias, 3, 4 semanas, um preparo para que o melanócito vá dormir. Quer dizer, nós temos necessidade de diminuir a produção de melanócitos. E esse tratamento prévio vai ajudar muito para que não haja, entende, uma hiperpigmentação pós-inflamatória.
Então, as pessoas vão fazer, seja um laser, seja um peeling, mas elas também têm, antes de fazer esse tratamento, fazer um preparo para o tratamento principal. E, às vezes, as pessoas esquecem de fazer esse tratamento. Entende? E querem e o resultado, quando existe esse preparo para o tratamento das manchas, o resultado vai ser sempre muito melhor. E às vezes elas nem querem fazer, né? Elas já querem ir para o tratamento de fato. Não, eu me preparei, eu me organizei, eu quero fazer agora porque eu tenho tempo, ou porque eu não tenho tempo, porque às vezes tem um casamento, uma festa, um evento, e já está bonita para aquela ocasião. Mas a gente sabe que É, tudo é um processo, nada é imediato, né, doutor? Principalmente os tratamentos para mancha. Eles são tratamentos que costumam ser mais extensos. eles são como diamantes, né? Eles são eternos. Então, É tem que ser verdade. eterno. Então, tem que ser. Os tratamentos para mancha são eternos. Então, a gente não tem. Olha, a minha câmera está movendo aqui porque eu estou falando do celular e estou sem um aparador, porque o meu laptop não entrou, entende, no Instagram. Quer dizer, ele entrou no Tá. Instagram, mas ele não fazia conexão. Então, ele fica É, mexendo toda hora, porque agora, com essa quantidade de pessoas em casa, essa hora dá uma confusão na internet, dá né? uma confusão, né? Realmente. Porque todo mundo vai Aproveitando querer. Oi, pois não, doutora? aqui, Aproveitando? doutor, ó, eu achei uma dúvida bem legal. A Jamile perguntou quais são os tratamentos para manchas de acne. E são vários, né, doutor? Porque manchas de acne, elas são bem comuns e a gente às vezes não tem só a mancha, às vezes a mancha vem seguida de uma cicatriz. E aí a gente precisa tratar as Exatamente. duas etapas, né? Exatamente, né? A gente tem que verificar, porque normalmente o acne, ele costuma deixar mais uma cicatriz, né? Pós-acne. Então, é mais a cicatriz que ele deixa, e a cicatriz, às vezes, pode estar hiperpigmentada. Então, o que acontece aí? Normalmente tem que ser feita uma avaliação, porque é, a gente tem que, primeiro, eventualmente, fazer um preenchimento dessas manchas, se ela for aprofundada. Se essa mancha for elevada, né, porque às vezes a gente tem cicatriz que formaria tipo queloide. Então a gente tem que diminuir esse queloide, seja com a aplicação de corticoides tópicos ou eventualmente fazendo uma dermoabrasão. E agora, uma das coisas que vai funcionar muito nisso aí é o laser de CO2 fracionado, né? Ele é uma coisa que funciona muito bem para cicatriz de acne, entende? E ajuda bastante. E, às vezes, até quando você está fazendo, existe alguma mancha, né? E se essa mancha for superficial, até você pode usar, entende? Existe um laser de CO2, entende? Que ele é chamado dual dip, né? Entende? Que a Sul Laser, inclusive, tem eu adoro esse laser, porque ele tem 3 ponteiras e você consegue trabalhar em diversas profundidades da pele, e você pode tratar até umas manchas superficiais com a ponteira de 500, né? Você pega uma ponteira que age mais superficial, que pega uma região mais ampla, mas com um tempo muito curto, né? Usa-se alguma coisa como 200 microsegundos, alguma coisa bem pequena e com uma potência baixa para não aquecer, porque aquecimento com o laser, né, usar um tempo longo, ele pode manchar também, né? Isso é uma coisa importante de observar. É verdade. O CO2, quando a gente vai tratar a cicatriz de acne, eu gosto muito dele, porque principalmente com essa máquina que a gente usa, ele vai trabalhar 120 e geralmente potência, geralmente cicatriz de acne é bem profunda, né, doutor? Costumam ser cicatrizes mais profundas, difíceis de tratar, então a gente precisa ir
fazendo todo um processo cicatricial novo. E como ele trabalha em duas profundidades diferentes, embora o CO2 ele não tenha uma boa indicação para sobreposição, mas quando eu atuo em planos diferentes da pele, eu posso sobrepor e eu posso usar uma profundidade maior para cicatriz e uma menor para mancha, trabalhando com Exato. bastante segurança e bons resultados, né? Eu adoro esse laser. A doutora sabe que eu uso bastante, né? E adoro esse laser de CO2. A gente brinca muito, né? Exatamente por você conseguir trabalhar praticamente em 3 profundidades, né? Uma média, uma profunda, uma superficial. Então, dá para a gente avaliar bem diversos tipos de pele, tratar desde manchas até rejuvenescimento, cicatriz de acne. É muito interessante esse tipo de aparelho. Agora, não esquecer que, para tratar alguma coisa assim, antes preparar, tomar medicação, fotoproteção oral, inibir melanócito, principalmente para quando se trata de mancha, tem que inibir o melanócito antes. Não dá para pensar em fazer um tratamento de mancha sem que você faça um preparo anterior, né? Se a pessoa está com pressa não, eu estou com mancha, mas eu tenho um casamento daqui a 3 dias. Então, procure um bom maquiador. Se apressa, tem que procurar um bom maquiador, fazer uma boa maquiagem, né? Uma massa corrida, passa diversas camadas de massa corrida e cobre essa mancha para o casamento. Então, a pessoa tem que lembrar que ela tem que tratar a mancha para durar diversos tempos, não é uma coisa imediata. Então, mancha é uma coisa, entende, para ser cuidado, cuidado diário, seja de fotoproteção, seja de passar filtro solar. Lembrar que o filtro solar também tem um tempo de duração curto, né? As pessoas acham que passou o filtro solar de manhã, vai passar até a noite. Tem que lembrar, a doutora acabou de falar também, né? Que se vai mexer com forno, né? Vai cozinhar durante muito tempo, quer dizer, tem que lembrar que o calor excessivo, o vapor, o mormaço também queima. Então, são coisas que as pessoas não levam em consideração, de que essa produção de calor ele vai, entende, alterar a mancha, mas ele mancha bastante também. Então, tem que fazer essa proteção. A gente precisa estar sempre cuidando, né, doutor? De dentro para fora e de fora para dentro. Não adianta só um cuidado, né? Não, de forma alguma. Nós temos que tomar todos esses cuidados constantes. E lembrar. Oi, perdão. E lembrar que é a melhor época para tratar, porque as pessoas querem ficar bem no verão. Por quê? Porque no verão o corpo vai ser exposto, entende? Vai haver uma coisa. Então, o inverno é a melhor época para se tratar esse tipo de coisa. É para tratar tudo, inclusive gordura localizada, para tratar de forma do corpo, etc. Então, é a melhor época para tratar, porque enquanto isso o corpo vai estar coberto. Então, se o corpo está coberto, você pode fazer todos os tipos de tratamento, mesmo aqueles demorados, etc., que quando chegar no verão, vai estar todo mundo muito bem. Eu acho importante o inverno como forma de tratamento. As pessoas confundem, né, que verão é a hora de tratar o corpo e inverno é a hora de tratar a pele. Mas o inverno é a melhor época para tratar tudo, porque a gente só vai chegar no verão com um corpo bonito se cuidar no inverno. Exatamente. E lembrar também, às vezes as pessoas fazem alguma coisa assim, eu não quero fazer alguma coisa porque agora é verão, né? Aí eu pergunto, e as pessoas que moram no Nordeste, que é sempre verão, será que elas não se tratam? Então, não existe época para tratar. Eu digo o seguinte, que é melhor tratar no inverno, que você vai estar bem no verão. Agora, os tratamentos também podem ser feitos no verão, porque senão quem morasse, entende, por exemplo, em Natal, né, entende que vai ter
sol o ano inteiro, calor o ano inteiro, não faria nunca nenhum tratamento de pele. Então, o ideal é estar bem durante o E, tempo e aproveitar o inverno, que é a época que você tem menos tendência a querer tomar sol, você está mais em casa, com o tempo nublado, então você não precisa. É mais fácil de se cuidar, fica eu mais concordo tranquilo, com o né? senhor, é. Eu sempre digo que no verão eu só trato aquele paciente que é muito disciplinado, porque como a gente depende muito do paciente e todo o tratamento de pele, ele sensibiliza a pele, a gente precisa ter um cuidado redobrado, a gente trata aqueles pacientes que a gente conhece um pouquinho melhor e sabe que ele vai tomar conta do tratamento. Mas eu concordo muito, a gente tem cidades muito quentes no Brasil e as pessoas estão expostas ao sol, elas têm calor o ano todo. Então não tem uma época que a gente pode ou não pode tratar, a gente pode tratar em qualquer época, contanto que o paciente assuma um compromisso conosco para que a gente chegue num bom resultado. Exato, né? O resultado não é só da gente, né? A gente procura fazer o melhor possível para aquela pessoa. Agora, o cuidado que a pessoa tem que ter consigo, ele é muito importante. Então, a responsabilidade, ela também é do paciente, né? O paciente tem que ser responsável pelo tratamento dele, né? Tem que estar consciente de que é diário o tratamento. Eu sei que dá trabalho, né? Tem que chegar à noite, passar todos aqueles cremes, né? Dormir com aquela cara cheia de coisas, etc. Né? Chegar de manhã, ter que tomar um remédio de proteção. Tudo isso dá trabalho. Mas tem que lembrar, você não escova o dente todo dia? Na hora que levanta, depois de cada refeição, você, quando vai dormir também, você escova o dente. Então, é uma questão de hábito. Se você cria o hábito, aquilo não vai ser um castigo. Tem que É lembrar que o verdade. hábito, aquilo que você faz de uma maneira constante, de uma maneira tranquila, ele vai sempre estar bem, né? Vai estar. E depois, quando você adquirir o gosto, entende, por estar bem, você vai querer fazer sempre. Eu vejo, por exemplo, o seguinte: tem pessoas que são viciadas em academia. Quando eu digo viciados em academia, não significa num mau sentido. Acontece que o exercício, por exemplo, ele produz endorfina. Se ele produz endorfina, a pessoa se sente bem com o exercício, ela se sente mais calma, dá um aspecto de felicidade, né? E a pessoa não quer parar de fazer. E com relação a esses tratamentos de pele, também tem que ser isso. A pessoa tem que ter o prazer de se olhar no espelho e estar bem. E a partir do momento que ela consegue esse controle interno dela mesma, entende? Ela vai ter uma satisfação muito maior, vai estar muito mais tranquila, vai estar num estado de espírito melhor e vai continuar os tratamentos. Porque é muito gostoso para nós mulheres a gente poder ir à praia sem se preocupar em cobrir uma mancha que está incomodando, ou poder sair nunca com o rosto lavado, porque não dá, tem que passar o protetor, e o ideal é que o protetor, para a mulher, que é possível, ele tenha proteção física e química. Então, se ele tiver uma base, alguma coloração, ajuda um pouco mais, mas evitar passar aquela quantidade de maquiagem para ir a qualquer lugar. Mas isso depende de uma série de cuidados no dia a dia, né, doutor? O tratamento não é só no consultório, a responsabilidade não é só do profissional. O profissional pode fazer muito no consultório, mas se ele não tiver o cuidado em casa, a manutenção, a durabilidade daquele tratamento é muito pequena. E às vezes até o sucesso fica muito comprometido se o paciente não cuida. Que é verdade, entende? O cuidado tem que ser diário, né? Então, nós temos que botar isso como consciência. Né? Essa consciência, eu acredito que hoje,
são coisas que são hábitos, né, que vão se adquirindo com o tempo. Educação é uma questão de tempo. Veja, por exemplo, uma geração anterior, eles realmente começavam, não se preocupavam com grandes coisas, até jogavam papel na rua. Com o tempo, foi adquirindo uma consciência ecológica, e hoje ninguém mais joga papel na rua, né? Antes jogava cigarro na rua, a pessoa fumava no carro, jogava cigarro, chupava uma bala, jogava o papel para fora do carro. Hoje as pessoas jogam seus lixos. Observa, por exemplo, aquilo que os japoneses fizeram na Copa do Mundo, eles levando a sua própria sujeira, né? Mas isso por quê? Porque foi uma questão de educação. E essa educação ela vai conseguindo, com o tempo, em todas as partes, né? Hoje, por exemplo, garanto que todo mundo lava a mão, entende? O álcool gel virou o companheiro principal de todo mundo, e tem todo mundo, onde tem o álcool gel, está passando a mão. Se isso continua, apesar dessa pandemia, entendeu? Ele vai se tornar um hábito que a gente vai evitar muita coisa. E as pessoas vão educar para isso. E da mesma forma como também vão começar a educar para a pele. Antes não se falava, você ia para uma praia, todo mundo queria usar bronzeador, né? Bronzeador, isso não é do seu tempo, né, doutora? Então, Né? isso é coisa muito Doutora, a antiga. minha mãe bisuntava ela, né? A gente não, mas ela. Bejuntava, até usava Coca-Cola com não sei o que misturado para deixar a pele escura, ficar morena, etc. Né? E hoje não, hoje uma criança já sabe passar protetor solar. Eu vejo os meus pequenos, né, que têm método para passar proteção solar desde da primeira infância, quando eles estão na escolinha, na pré-escola, eles já sabiam como usar o protetor solar no rosto. Então, hoje eles vão sempre usar protetor solar. Agora, então, tem que tomar esse costume de repetir isso continuamente, né? E lembrar que a pessoa que fica também muito na frente do computador, principalmente aquela luz azul, né, que emite tanto no celular quanto em tela de computador, eles também colaboram para a mancha. Eles, além de atrapalhar a visão, eles irritam, entende? A pele, irritam a retina, né? E irritam também, entende? O próprio comportamento, porque as pessoas que ficam muito tempo na frente da telinha acabam ficando com excitação do sistema nervoso central. Então, ele vai ficar mais nervosa, fica mais agitada. Então, são cuidados que a gente tem que ter, porque a alta tecnologia também atrapalha em tudo. Quer dizer, ele é muito bom, a tecnologia é ótima, né? A gente só está falando aqui nesse momento graças a essa tecnologia, mas ela também é nossa inimiga. E ela, usada sem controle, ela traz bastante malefício. Eu brinco com as minhas pacientes que têm melasma. Se elas têm o costume de ficar com o celular a hora que já estão deitadas, depois de passar o ácido, elas têm que passar o protetor. Se elas vão dormir já, deitar, dormir, apagar a luz, evitar celular, evitar televisão, evitar computador, elas podem ficar tranquilas. Mas se elas têm esse hábito, dependendo do ácido, a gente tem que ter bastante cuidado, porque ela vai estar se expondo à luz. E é uma luz que também traz malefícios. Então, a gente tem que tomar cuidado, que os pacientes muitas vezes não se dão conta. E, às vezes, eles dificultam ou atrasam algum tratamento que a gente está fazendo por esse uso excessivo das tecnologias. Exato, né? Mesmo. E lembrar o seguinte, que tudo isso é cumulativo, né, doutora? Então, a pessoa acha que, não, porque eu tomei um dia de sol, mas um dia de sol acompanhado de uma semana, 2 semanas seguidas, isso, com o passar dos anos, né, isso vai interferir, né, porque a pele, embora a gente troque as células da pele, mas ela tem uma capacidade de regeneração limitada. Ou seja,
A gente vai ter um número de vezes que essa pele consegue ela consegue, vamos dizer, se redefinir, ela consegue se refazer. Mas isso aí não é eterno, porque vai ter horas que essa parte de regeneração da pele acaba, entende? E aí não vai ter muito conserto, não, né? Então a gente tem que lembrar que tudo é cumulativo. É verdade. Aqui, ó, doutor, tem uma outra pergunta para gente, que é bem interessante. Se microagulhamento trata melasma? Eu não trato melasma com microagulhamento. Queria saber, doutor, se você tem experiência no microagulhamento do melasma. Olha, vamos colocar o seguinte: eu, particularmente, não sou muito fã de microagulhamento. Por quê? Entende? Vamos colocar o seguinte: o microagulhamento, você vai fazer diversos furinhos. Entende? O furinho, ele faz uma lesão de vasodilatação, entende? Por produção de substância P, que vai dar uma melhorada em alguma coisa. Mas o que acontece? Você tem que usar alguns ativos que vão funcionar. Então, o que funciona é o ativo que você aplicou junto com o microagulhamento para melasma. Entende? Quer dizer, você pode fazer microagulhamento, mas desde que tenha alguma substância. E se você pensar no microagulhamento para rejuvenescimento, outra coisa, aí não se compara com o efeito do laser, né? O laser de CO2, né, com o calor que ele produz melhora significativa. O microagulhamento dele e desculpe até tocar num outro assunto, né? Mas, por exemplo, a gente nota que existem modas que são fáceis de aplicação. O microagulhamento é muito fácil, é um tratamento muito aberto, mas pouco eficaz. É como o fio de PDO. O fio de PDO também ele dura um pouquinho, né? Dura 3 meses no máximo. Então, ele não vai fazer uma durabilidade constante. E para melasma, o que vai funcionar no microagulhamento é o ativo que você usar. Se você pegar e fizer microagulhamento sem usar uma substância que você vai conduzir ali dentro, entende? Não vai resolver no melasma, não. E muitas vezes ele pode até fazer uma resposta inflamatória, que é uma hiperpigmentação Inflamatória pior, exatamente. inflamatória, né, doutor? E tem um rebote desse melasma. Eu, particularmente, Exatamente. também não gosto, não uso. E como a gente tem outras tecnologias mais seguras e mais efetivas, eu acabo preferindo. Mas a gente sabe que tem profissionais que é o que tem na mão, que é o que sabe fazer, que gosta de fazer e eventualmente tem resultado. E vou dizer, e é um procedimento um pouco menos invasivo, né? Não exige tanto, existem diversas profissões que podem fazer isso, né? E então, quer dizer, no caso da gente como médico, a gente faz coisas mais efetivas, né? Embora exista, tenha necessidade de ter um conhecimento um pouco maior, mas o microagulhamento praticamente não utilizo, né? Não vejo. Não vê tanto resultado, né, doutor? Eu partilho da Não, mesma não. ideia. Acho que ele é pobre perto das outras coisas que a gente tem. Aqui tem o Marco, doutor Marco Franco. Ele mandou um grande abraço para o senhor, disse que está Ah, tá. Marquinhos, eu vi esses dias ele no Instagram, tá? Gente a finíssima, doutora grande Fernanda. amigo. É? Então, Quem? ele está aqui com a gente. Tá, Mandou tá. um abração para o Que bom. senhor. Manda outro, A doutora Marquinhos. Marcos. A doutora Fernanda também tá, que é uma super cliente nossa da Sul Laser, super parceira. Ela também esteve aqui numa live e ela também usa o Dual Deep. Ela adora o Dual Deep. Eu acho que não tem quem não goste do Dual Deep. Eu acho que ele é um dos lasers hoje mais completos que a gente tem no mercado e ele traz segurança e muito resultado. Então, os profissionais que Muito trabalham com resultado. ele gostam bastante. Agora eu vi aqui que alguém perguntou.
Se colágeno funciona mesmo, é isso? Isso, tem um que se perguntou. Porque eu não consegui ver direito a pergunta, mas qual que era a pergunta É da aqui, ó. pessoa? Queria saber sobre colágeno. Funciona mesmo? Qual seria o melhor para consumir? Acho que ela está falando do colágeno hidrolisado, talvez do oral. Hidrolisado. Na realidade, o que tem que verificar é que você tem que dar substâncias que produzam colágeno. Você tomar colágeno puro não vai resolver. Né? Não tem essa necessidade de você usar colágeno puro, porque não resolve. O que resolve mesmo é você usar substâncias que vão produzir colágeno, né? E o colágeno ele tem que ser tratado junto com a pele. Então, quer dizer, a gente tem 7 tipos de colágeno então, dentro do corpo. Então, tem colágeno para articulação, tem colágeno para uma parte superior da pele, outro para a parte mais profunda da pele. Então, tomar colágeno é uma coisa que se ajuda, mas ele não é tão efetivo assim. Não. Uma boa nutrição sempre vai resolver melhor do que qualquer colágeno. Comer proteínas, comer vitaminas, vitamina E, vitamina D, né? Vitamina C. Então, a gente vai ter sempre um equilíbrio, e isso aí, os nutrientes de uma alimentação saudável, é suficiente. Agora, tem que E a lembrar gente que o colágeno depois, ele pode refazer com diversos tratamentos, tanto com laser, entende? Com determinadas radiofrequências, entende? Você consegue estimular, entende? E pegar aquele colágeno que está deteriorado, você consegue melhorar e fazer com que ele se reestruture ao nível da pele. Então, quer dizer, a reestruturar, o fato de você tomar o colágeno não significa que ele vai chegar na pele e vai reestruturar aquele colágeno que foi deteriorado na pele. Existem outras maneiras de você reestruturar o colágeno que está ali deformado. é Isso você verdade. A pode gente usar. pode falar, doutora, É, desculpa. não, digo assim, existe algumas. Lógico, a gente tem que lembrar sempre aonde que é produzido o calor na pele, né? Em que profundidade, em que intensidade que ele vai remodelar, né? Então, a gente tem que saber que tecnologia que você vai usar para cada tipo de pele e para cada região do organismo também. Porque uma coisa é você tratar o rosto, outra coisa é você tratar braço, outra coisa é você tratar, por exemplo, face interna da coxa, que entende que é uma das regiões difíceis de se tratar, né? Entende, com um resultado muito pobre. Então, tem que tomar o cuidado exatamente onde que você quer reestruturar esse colágeno que vai É verdade. formar uma pele mais firme. Às vezes, um Então, processo local é mais efetivo do que um processo geral, porque muitas vezes o colágeno não vai para onde a gente gostaria que ele fosse. E o processo é, localizado a gente consegue definir, né, doutor? consegue definir exatamente onde ele quer, né? Exato, porque por isso que eu digo, né? Você tem que deixar com que a nutrição do organismo seja boa. A nutrição total do organismo como um todo, não só pensar, entende, na pele, porque você não vai chegar e tomar um remédio e ele vai exatamente na pele. Então, a gente tem que lembrar que ele vai agir de uma determinada forma, e se você quer reestruturar o colágeno entende, da pele, você tem que usar outros tipos de tecnologia. É verdade. Eu acho Espero que que tudo que é combinado é melhor, né, doutora? Às vezes faz-se uma suplementação, que não é só colágeno, vai colocar outros princípios, vitaminas, porque percebe-se que o paciente vem de uma desnutrição nessa parte celular e precisa suplementar, mas só a suplementação não ajuda. E às vezes o laser sozinho vai ter uma parcela muito grande, mas não uma parcela final. E suplementando, a gente consegue uma junção, um resultado final melhor. é verdade, né?
E lembrar que, por exemplo, é diferente quando você trata substâncias que são fotoprotetoras, porque eles têm um mecanismo de ação, quer dizer, diferente. Você não está fazendo depósito do colágeno num determinado local. Quer dizer, você está simplesmente, quando você toma colágeno, ele vai para o organismo, vai em todo o organismo, né? E não existe uma substância que vai agir. Uma coisa é você dar uma substância que vai lá e aonde tiver melanina, ele não vai fazer com que ela não seja produzida. Então, quer dizer, você consegue isso, mas isso é uma coisa metabólica. Agora, você não consegue fazer com que ele vai depositar naquele local que você queira. Então, por É isso que o verdade. colágeno, hidrolisado ou não, eles ajudam muito quando você quer fazer, por exemplo, alguma coisa a nível de articulação. Então, existem alguns colágenos que você usa para articulação, que seriam substâncias, né, diferentes, que são precursores e que vão melhorar a articulação. Então, mas são maneiras diferentes de você tratar, mas sempre substâncias precursoras. O colágeno ele acaba sendo muito mais na suplementação para articulação, para o líquido sinovial, do que propriamente para um tratamento de pele. Às vezes o paciente está com uma flacidez importante e está lá tomando toneladas de colágeno, achando que aquilo vai melhorar. E eu brinco que às vezes ele está fazendo xixi caro, porque todo o excesso o organismo tende a excretar. E aí ele está Eliminar, jogando exato. tudo aquilo fora, né? Eu sempre digo, gaste o dinheiro com coisa melhor, até um perfume, né? Então, ao invés de gastar com muito colágeno, né? Gaste com perfume, com alguma coisa que dê satisfação, de que vai ser muito melhor o resultado dessa maneira, né? Então, temos que levar em consideração o custo-benefício do prazer que vai ter. É verdade. E o resultado final. Doutor, eu acho que a gente conseguiu falar da maioria das manchas. O nosso horário está Uhum, acabando. O Instagram sempre é malvado com a gente. Ele não deixa a gente uhum. muito tempo no ar. Mas eu queria saber se o senhor tem mais alguma colocação, alguma coisa que o senhor queria trazer para nós. O senhor que é tão experiente, que é um mestre, né, para muitos profissionais do Brasil, é um educador e tem muitos casos clínicos. Eu queria saber se o senhor tem mais alguma coisa para trazer para a gente nesse tempinho curto que a gente ainda tem. Não, eu acredito que a gente abordou basicamente tudo aquilo que pode ter um conhecimento melhor, né? E a única coisa que eu queria dizer é o seguinte: aquelas pessoas que fazem peelings profundos, né? Ou peeling médio, uma coisa a mais, essa época é a época ideal, porque vai ter uma exposição solar melhor e, né, a pessoa fica numa fase melhor. A única coisa que eu teria para acrescentar, entende, seria a época ideal para fazer esses procedimentos mais agressivos, né? Aproveitar o inverno para procedimento agressivo. Então, seria basicamente isso. É mais importante a constância do que a novidade. É de você pegar, veja, por exemplo, né, depois de tanta ciência que nós tivemos, desde com o Covid, por exemplo, 19, descobriu-se que as pessoas no México não ficavam tão doentes porque elas simplesmente, quando estavam gripadas, tomavam doses altas de aspirina. E a aspirina é um anticoagulante, entende? Então, eles evitaram muitas complicações simplesmente tomando aspirina. Então, às vezes, não adianta ir atrás de coisas muito recentes, muito novas. Tem que observar que aquilo que é clássico, que já é tradicional, ele sempre vai funcionar melhor do que algumas novidades que são colocadas no mercado, que são muito fugaz, elas são de duração curta, porque são coisas de modismo. Então, o modismo uma coisa que não convém pegar para si. Acho que moda é uma roupa descartável. Entende? É, Então, isso sim, entende? Você pode notar que
mulher tem sempre um pretinho básico no armário, né? Então, quer dizer, esse nunca vai cair de moda. Então, existem tratamentos que são assim, eles vão continuar sendo clássicos. Então, grandes novidades podem servir grandes problemas também. Então, eu sempre digo, nada de ficar muito afoito. Oi, pessoal. Infelizmente, o nosso tempo acabou, né? O Instagram ele acaba com 1 hora, ele vai derrubar a live. O doutor estava explicando pra gente uma questão bem legal, bem importante. Não sei se ele vai conseguir entrar de novo pra gente se despedir, mas de qualquer forma, eu agradeço todas as pessoas que tiveram com a gente, né, durante essa 1 hora, esse bate-papo tão gostoso. O doutor Afrânio tem muita experiência, ele é sempre muito esclarecedor e eu acho que a gente pode aprender muito com ele em relação a manchas, tratamentos. Nós temos uma série de tratamentos hoje, mas é sempre importante buscar um profissional qualificado, fazer uma boa avaliação, entender a sua mancha e ter um plano de tratamento. Acho que isso é o mais importante, entender que nada é milagroso, nada é da noite para o dia. A gente precisa ter paciência. Quando a gente opta em fazer um tratamento, a gente tem que entender que esse tratamento ele leva tempo, ele exige disciplina, ele exige conhecimento do profissional, mas mais do que conhecimento do profissional é o cuidado que a gente tem em casa. O doutor Afrânio vai entrar aqui para a gente conseguir se despedir dele. Eu tô tentando aqui, mas a minha conexão não está deixando. Eu acho que ele vai entrar para que a gente possa finalizar a nossa live. Mas, de qualquer maneira... Oi, doutor. Eles derrubaram a gente porque Oi, tudo chega em bem? 1 hora, cai mesmo. E caiu, né? Caiu, eu tive dificuldade de reentrar. Mas muito obrigado pela participação, pelo grande prazer de conversar contigo, doutora. Entendi. E, né, principalmente agradecer às pessoas que mandaram o nosso abraço, vi muitos nomes aqui entrando, né? Isso é um grande prazer, você ter tanta gente assim assistindo, interessada, e as perguntas interessantes, né? Estamos à disposição para qualquer outra coisa que for necessário, doutora. Bom, nós Muito obrigado. agradecemos, né, o senhor por todo o carinho, paciência, por toda a parceria. O senhor para nós é um grande mestre, é um grande amigo, é um grande parceiro. Nós não poderíamos continuar as lives sem a tua participação. É como eu estava falando antes de você entrar, a gente tem uma admiração enorme por você. É um grande mestre e merece todo o respeito. Acho que explicou coisas incríveis. Eu estou sempre aprendendo com você e eu te agradeço muito ter aceitado o meu convite, ter passado essa 1 hora comigo. Já agradeci as pessoas e queria te agradecer pelo carinho, pelo respeito e pelo cuidado com a nossa equipe, que é sempre tão legal ter você como nosso parceiro, a gente poder eventualmente estar presente nas tuas aulas, porque nós sempre aprendemos. Olha, eu é que agradeço. Foi muita honra ter participado contigo, né? Uma pessoa que tem um grande conhecimento, a pessoa que mais entende de tecnologia que eu conheço, né? Que bom. E que, né, a gente troca experiências e também eu aprendo muito contigo também, Carol, né? Entende? Isso também é uma honra participar. Entende? Agradecer também a tua equipe, que sempre é muito gentil, entende? E nos trata muito bem. Entende? Então, meus agradecimentos a todos que tiveram paciência de me ouvir, né? E, e muito obrigado pelo convite, fiquei muito honrado. Gostei Que muito, bom. né? E da próxima vez que tiver uma coisa, eu vou tomar cuidado de ver se as conexões ficam melhores, né? Para não haver esse tipo de coisa, não ficar mexendo a tela o tempo inteiro. Ah, não, mas é tranquilo. Aqui a gente também hoje teve alguns contratempos, mas é assim mesmo. Tenho certeza que a gente vai ter muito bate-papo aí, sempre que der um tempinho. Vem conversar comigo, porque a tua experiência é muito grande e eu acho que todo mundo
quer te ouvir, porque é um presente para nós. Eu te agradeço toda a confiança. Assim como você, eu tento buscar sempre o melhor no que eu faço. Eu adoro laser, nem imagino a minha vida sem esse dia a dia das tecnologias, mas tenho muita admiração pelo senhor e muita gratidão por tudo sempre. E mais uma vez, muito obrigada por esse carinho. Agradecer a equipe também, que está toda por trás, eles que organizam a live, para que a live aconteça, para que tenha público, para que tenha divulgação. E te agradecer, porque eu sei que essa hora de você estar com a tua família, de estar tomando conta, né, da vida de vocês, e você ficou aqui com a gente um pouquinho ensinando tanto para nós. Eu consegui com que eles não entrassem aqui, né? Eu consegui que as crianças não entrassem, fazendo dancinhas, etc. Né? Porque eu vejo o seguinte, que os meus pequenos hoje estão tendo também aulas online, porque eles não estão tendo aula presencial, e aí eu vejo a dificuldade que existe de entrar, todos os alunos falando ao mesmo tempo, e de repente você pega mãe entrando junto, limpando a casa junto, e você vê por trás todas essas coisas, né? Então, são algumas experiências muito interessantes, né? Então, muito Mas obrigado por você, cara. a gente aprende e se diverte quando acontece, A né, gente se doutor? diverte com toda certeza, né? É verdade. Uma ótima noite para o senhor, para sua família, e muito obrigada por esse papo tão gostoso. Muito obrigado a você também, Carol. Um beijo grande, doutor. Fica com Deus. Até a próxima. Até a próxima, cara. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.